Antes eu queria comentar um pouco, né, sobre o porquê do Dia Internacional da Escravatura. Eu acho que é importante a gente lembrar que a ONU estabelece esse dia oficialmente, né, como um dia para suprimir o tráfico de pessoas, né, e toda forma de prostituição, né? E aí lembrar também que no país a gente, embora, né, a abolição formalmente tenha acontecido no dia 13 de maio, já existia um movimento, né, anti-escravatura, já existia um movimento social e personalidades históricas que faziam esse movimento para que houvesse a abolição da escravatura. Então a assinatura, né, da escravatura pela princesa Isabel foi algo que foi oficializado, né, como uma implementação de uma legislação. Mas de fato existe uma conquista aí de uma participação social que aconteceu anterior a isso. Bom, dizer que hoje no país nós ainda temos aí, acho que aproximadamente, talvez em 2021, acho que uns 28 milhões de pessoas ainda que vivem né, em trabalho forçado, né, nesse tipo de trabalho, e que por mais que nós tenhamos oficialmente uma abolição da escravatura, desse processo de escravidão, que é o quê? Que é uma pessoa que primeiro tem a sua liberdade negada, ela é escravizada, né? Então ali ela vive trabalhando sem remuneração, sem direitos trabalhistas, acho isso é importante colocar, né? E dizer que o nosso país foi o último país a abolir a escravatura, né? E é o segundo país mais negro, né? Assim, o primeiro Nigéria, o nosso país é o segundo mais negro, mas que a escravatura aqui, a escravidão aqui no Brasil foi feita de uma forma muito desumanizada. As violências e a forma como esses corpos foram objetificados e desumanizados, né, foi algo muito grande, porque é importante a gente dizer que em outros espaços, né, em outros lugares do mundo, a escravidão tinha prazo, né? Em 7 anos, as pessoas não poderiam ser escravizadas por mais desse tempo e aconteciam, às vezes, por questão de conquista de terra, né? Então, aquele povo que ganhava era escravizado, mas ele não era desumanizado. Ele era bem tratado, ele era escravizado, trabalhava ali como escravos, né? Como escravizados, mas não acontecia a desumanização que aconteceu no nosso país, né? Isso é importante a gente demarcar. A informação, eu considero que a informação e a educação é uma ferramenta muito poderosa, né? Então, eu acredito, eu sou professora, sou da área de educação, sou educadora popular e acredito que para mudar, para descolonizar mentes e mudar mentalidades, a educação ela é extremamente, é uma estratégia importante, né? Então, a gente sabe que por falta de oportunidade, né, muitas pessoas se veem numa situação de trabalho análogo à escravidão no país. A gente sabe que isso é uma realidade. A gente sabe que muitas vezes a troca de alimento e um teto a pessoa trabalha. A gente sabe que isso acontece, né? Mas eu acredito que a única ferramenta assim, possível é essa de conscientização, né, de sensibilização, de educação, das próprias pessoas começarem a entender que elas têm a capacidade também de promover essa mudança a partir da participação social. A gente vê muito, às vezes, quando você vê uma liderança, às vezes companheiros daquela liderança criticam, nossa, mas você só quer, nunca tá bom para você, né? Mas a gente tem que entender que o que a gente busca é cidadania. Milton Santos, ele é um geógrafo renomado, brasileiro, muitas pessoas não o conhecem. Ele dizia que o problema do Brasil era a incompletude da cidadania, né? Que a cidadania ela não tinha sido completa para todos os cidadãos. Então, aqui no nosso país, nós temos cidadãos de primeira classe e de segunda classe. E a gente sabe que os cidadãos que pertencem a grupos historicamente excluídos, marginalizados, invisibilizados, são pessoas que... São essas pessoas, né, que estão em situação de trabalho análogo à escravidão. São essas pessoas que são traficadas, né? Estão aí submetidos ao tráfico de pessoas, às vezes tráfico internacional de pessoas.
Então, é um processo difícil, né? Porque se a gente for olhar o tempo que o nosso país foi descoberto, que a gente sabe que isso não aconteceu, não foi uma descoberta, que ele foi explorado, invadido, nós foram 300 anos, né, de escravidão, de escravização, onde muitas pessoas acreditam que a escravidão é uma condição. As pessoas não nasceram escravos, elas foram capturadas. Muitos capturados eram princesas, príncipes, reis, tinham a sua dinastia no seu território e vieram para cá, né, nesse processo, como desumanos, né, pessoas que não eram humanas, animais, e foram tratados como animais. E a gente ainda tem aí o reflexo disso no nosso país atualmente. O racismo que a gente vive, né? Essa luta constante por dignidade, porque principalmente as pessoas, né, que estão no campo, que são campesinos, que são trabalhadores rurais, o tempo inteiro precisam estar atentos aos seus direitos, né? A legislação existe para ser cumprida, existe uma Constituição Federal que diz que nós não devemos ser discriminadas por nenhum tipo de situação, né? Por credo, por cor, por etnia, por religião, classe social. Mas ainda sabemos que é uma luta, né? Uma luta contínua e tem que ser sistemática. Eu acredito que muitas coisas que exigem vontade política, né? Nós temos hoje, o nosso Brasil é um país que é capitalista, e para o capitalismo existir, ele precisa que o racismo exista, precisa que exista desigualdade de classe, existam as classes, isso é estrutural, né? Alguém ganhar mais, alguém tem que estar sendo explorado. E essa relação de exploração e ganho demasiado de alguns, e a gente sabe que nós temos uma elite brasileira onde poucos detêm muita riqueza, né? Muito poderio. Nós sabemos que tem regiões que quase que está no DNA. Basta ter um sobrenome, e aquele sobrenome ele manda na cidade, é o dono da cidade, nós sabemos disso, que é uma realidade. E para você desconstruir isso não é um processo simples, né? Não é um processo simples, porque há interesse de poucos que são dominantes, que são os opressores, oprimir os que estão explorados, né? Oprimir, negligenciar, desinformar, impedir com que determinadas temáticas façam parte do currículo, porque um país descolonizado, que tem as mentes descolonizadas, né, que elabora pensamento, que tem criticidade, que tem senso crítico, isso tem um resultado que não é muito positivo para o domínio, né? Para a dominância, para os poderosos, para os opressores. Então, se eu pudesse, né, isso é uma coisa que eu quero fazer, é entrar na política. Eu acho que as mulheres, em especial as mulheres negras, os homens negros também precisam ocupar esse espaço. Nós somos subrepresentados em todos os espaços da sociabilidade brasileira. Em toda atuação, se você for ver, a subrepresentação da população negra é muito pequena. E a gente precisa mudar isso, pela educação e pela política. Porque elaborar políticas públicas, né, para grupos historicamente excluídos é necessário conhecer primeiro a realidade, conhecer a especificidade desses grupos. E nada como uma mulher negra para poder estar à frente dos processos. As mulheres como um todo, elas têm esse poder transformador de mudar realidades, né? Tivemos aí grandes personalidades negras e eu acredito que, sim, o nosso povo precisa conhecer quem são as nossas heroínas em vida e as cânones, né? Das cânones as contemporâneas, quem são essas personalidades, né? Quem foi Luiz Gama, quem são essas pessoas? Muitos brasileiros nem conhecem. Então, essa associação a ter pessoas negras que não têm uma capacidade intelectiva, ela está muito cristalizada no imaginário coletivo da sociedade brasileira. E a gente esquece que a verdadeira civilização, né, veio de África. A primeira cesariana foi de África, grandes descobertas foram em África.
Pessoas negras também fizeram grandes inventos, né? E as pessoas desconhecem. É isso, é um processo. Eu não tenho receita, mas acredito que a educação é um caminho. A educação e a política. Porque se o nosso país fosse um país que investisse de verdade na educação, visse a educação como investimento e não como despesa, hoje nós teríamos aí uma sociedade, né, de fato empoderada. Isso não é um projeto da nossa sociedade brasileira, né? Eu quero deixar uma mensagem especial para você que é trabalhador e trabalhadora rural, em especial as mulheres que estão nesse, né, alimentando, né? Nós não somos somente as mãos, nós somos o povo que construiu esse país e precisamos lutar pela nossa dignidade e lutar pela nossa cidadania, né? Então, é continuarmos aí fortes, resilientes, mas sabedoras e sabedores dos nossos direitos para lutar por eles. Então, quanto mais informação nós tivermos, mais conhecimento, mais educação, mais condição para transformar essa realidade que a gente tem por aí. E que a gente possa, sim, mudar juntos, juntas e juntes a fotografia política do nosso país. Só assim a gente caminha para um país mais justo, mais solidário e mais equânime.